eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A Bíblia é uma carta do céu para nós, amém? Não é a carta de homens da terra, é uma mensagem do céu para nós, para revelar quem é Deus, para revelar sobre nós, quem nós somos, amém? E graças a Deus que Ele decidiu enviar essa carta, graças a Deus. E o apóstolo Paulo começa falando que não se envergonha do Evangelho, e o motivo é porque é o poder de Deus. E fala que o Evangelho é o Evangelho de Cristo, amém? Então o Evangelho, a origem, o Evangelho é de Cristo, é o poder de Deus, amém? É o poder de Deus, é o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para salvar, amém? Para salvar. E para quem? Salvar quem? Salvar todo aquele que crê, qualquer um. E não há também acepção de pessoas. É para salvar todo aquele que crê na face da terra. Quem crê no Evangelho, de verdade, é salvo. Amém? E o Senhor só quis fazer isso, que se é para salvar, é porque Ele veio revelar isso para quem? Para nós. Ele veio revelar algo que a gente nunca iria entender e nunca ia aceitar. E não quer viver isso, amém? Viver o quê? A necessidade da salvação. O homem nenhum vai falar que precisa ser salvo. Porque o homem normal, ele, em qualquer momento da vida, seja lá com quem ele tiver, qualquer relacionamento, ele se defende. Ele se posiciona como vítima, culpado não. É isso mesmo. Em todas as manifestações, um com o outro, ninguém admite assim, eu sou culpado, eu fui culpado. Não, eu dou um jeito para revelar que eu sou vítima. É isso? Será que com essas palavras Deus está falando com a gente? Então, mas só que o eterno, o justo juiz, veio revelar que todos nós somos culpados, não tem vítima. Amém? A sentença de Deus para a humanidade foi culpados. Culpados. Amém? E qualquer palavra nossa que revele querer se proteger com justiça, com a nossa justiça, não tem como. Aí ele vai dar um exemplo de Abraão, né? Abraão poderia se gloriar pela obra que fez. Aí o Espírito Santo vai usar Paulo para falar, de jeito nenhum, não diante de Deus. Diante de Deus, não. Porque está escrito assim, creu Abraão em Deus primeiro, e isso foi-lhe imputado como justiça. Amém? Primeiro foi a fé que Deus gerou em Abraão. Amém? E é assim com Deus. Amém? A Bíblia diz que, mas agora, no capítulo 1 e 2, Paulo só vai falar disso, que você não presta e eu não presto. Aí, e sobre o quê? Sobre o domínio da lei. Na prática da lei, a lei não aperfeiçoou ninguém. Ao contrário, a lei veio só o conhecimento do pecado.
porque eu não adulteraria, não roubaria se a lei não tivesse me falado. Não adulterarás. Depois que a lei me revelou que eu não tinha que fazer, eu morri. Porque eu não consegui fazer nada o contrário. Eu tinha desejo de fazer o que a lei me pedia, mas não dava. Porque tinha outra lei dentro de mim que me governava. Amém? Mas aí no capítulo 3, depois de revelar a miséria, quando a Bíblia fala assim que o sepulcro aberto, peçonha de áspide debaixo dos lábios, e ali vai falando a miséria. Tu vê que a conversação do ser humano é podre. O pecado perverteu a conversa. Vai xingando, vai falando o que não deve, com a maior naturalidade. É isso mesmo que nós estamos vendo? E a Bíblia diz que do falso testemunho que dão, que falam enganosamente, enganando, revelando algo que não é. Será que o ser humano é assim mesmo? Ele fica revelando o que não é. Falso testemunho, é isso. O Senhor Jesus já falou assim, olha só, o pecado ele entrou dentro da alma com um câncer contagioso, sem cura, entrou e está ali dentro. Aí Jesus falou assim, todo mal que vem para fora sai daí de dentro. Amém? Quem escapa dessa sentença? Quem? Que tudo de ruim sai daqui de dentro. E a Bíblia diz que não há verdade em nossos lábios. A Bíblia diz que todos estão nessa condição. Ninguém vítima, mas culpados. Por causa do pecado. E a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Deu para entender com quem Jesus está falando? Com quem? Então, entenda isso em nome do Senhor Jesus. Ele veio para a gente mesmo. Graças a Deus. Amém? Veio para aqueles, e ele veio com um único propósito. Eu vim para que os cegos vejam. E os que veem continuem cegos. Quando o apóstolo Paulo, ele se defendendo, falando da conversão dele, em Atos 26, ele vai falar, eu te apareci para isso, estou te enviando entre os gentios, para quê? Para abrir os olhos deles, para levar luz para eles, tirar eles das trevas, transportar eles para a luz, e para converter eles, tirar eles do poder de Satanás. É isso que a Bíblia diz, tirar do poder de Satanás e para se converterem a Deus. Viu o Evangelho? Prestou atenção do Evangelho? Ele viu o Evangelho para tirar a gente das trevas e transportar para a luz. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Então, o transportar para a luz é transportar para Jesus. E tirar do poder de Satanás, você aceite ou não, Jesus que fala com a gente. Porque todo aquele que não é convertido tem a influência de Satanás em suas vidas. Só Jesus pode reverter isso. Pode quem quiser falar, eu nunca fiquei com a mão para trás falando torto, igual Satanás, não precisa. Até conversando, igual Pedro conversou, tem a influência de Satanás. Amém? Graças a Deus. E olha o propósito do Evangelho, sabe para quê? E isso revela o quê? A justiça de Deus, é o que está falando aqui. A justiça, o que é? Eu já paguei uma multa, paguei uma multa dirigindo, eu paguei uma multa por quê? Eu transgredi a lei, porque tem uma lei aqui nesse país, tem uma justiça aqui que eu tenho que obedecer. Nesse momento eu desobedeci, Então, justiça é um sistema, imperado pela justiça do país,
que é estabelecida, a qual quem mora ali naquele lugar tem que obedecer. Então a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos criados por Deus para um propósito. O pecado tirou a gente desse propósito. Amém? Então ficou impossível praticarmos a vontade de Deus, viver de acordo com a justiça de Deus. E vivemos num mundo corrompido, onde não existe a justiça de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Da glória de Deus é da santidade dele. Da glória de Deus é da presença dele. Da glória de Deus é do poder dele. Da glória de Deus é separados da vontade dele. É isso. Mas a Bíblia diz, depois dessa tragédia, idolatria, a Bíblia diz, vivendo segundo a carne dos pensamentos, filhos da ira, filhos da desobediência, amém? Não há temor diante dos seus olhos, ninguém teme a Deus, ninguém busque a Deus, não há quem faça o bem, não há um só. A Bíblia vai falando isso da gente. Essa miséria nos relacionamentos, tudo mentira, não há verdade, amém? Não há, é o que diz a Bíblia. Aí no capítulo 3 diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus que é pela fé. Mas agora, pela fé em Jesus. Amém? Então, graças a Deus, isso ocorreu. Então, Cristo, o Evangelho, é o poder de Deus para te salvar e me salvar. Amém? Salvar de quê? Salvar de quê? A Bíblia é bem clara, ele veio salvar a gente de nossos pecados. Ele veio salvar a gente dos nossos pecados. Ele salva. Ele veio salvar da ira vindoura. Ele veio salvar desse século mau. Amém? Ele veio salvar. Salvar das trevas e transportar para o reino da luz. Salvar a gente do nosso caminho errado. Um povo que estava andando em trevas viu uma grande luz. Olha de que ele veio salvar. E outra coisa, ele veio, claro, ele veio salvar, se é o poder de Deus, essa justiça, e tudo isso acontece como? Quando eu passo a crer, porque é pela fé, para aqueles que têm fé em Jesus. Mais ninguém, fé em Jesus, amém, irmão? Porque quem apareceu para Paulo foi Jesus. Quem aparece aqui nesse evangelho é o evangelho de Jesus. Amém? E a justiça, mas agora se manifestou a justiça de Deus, é revelada onde? No evangelho. Estava oculto, mas foi revelado. Foi revelado aonde? A justiça de Deus? No evangelho. Amém? Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus. Amém? Onde eu descubro, onde é revelado para mim a justiça de Deus? No evangelho. E a Bíblia diz aqui para mim, diz que em Romanos, Filipenses, Tessalonicenses, 1 João, 2 João, aqui o Novo Testamento é o evangelho de Cristo. Tudo aqui faz parte da justiça de Deus. Viver de fé é a fé me sustentando. Amém? E tudo isso para me salvar. Se o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, essa salvação vai ser manifestada. Se esse evangelho me salvou, eu vou ter que revelar. Porque, Saulo, eu estou te salvando, Saulo, para tu ir agora nos gentios, para tirar eles da escuridão das trevas e levar a luz para eles, que é Jesus. Tirar do poder de Satanás, para converter eles a Deus. Isso é manifestado. Amém? Em nome do Senhor Jesus, é o que a Bíblia diz.
A Bíblia diz no Evangelho de João 9,31, porque quem está de acordo com a justiça, ó, agora eu estou num reino que tem a lei de lá, tem a lei? Tem? No reino de Jesus tem um sistema de Deus? E eu estou lá. Eu estou nesse sistema agora. Eu estou nesse sistema agora e não posso andar contrário. O contrário. Eu tenho que andar de acordo com esse sistema. Se eu desobedecer um sistema agora que é o Espírito Santo, eu estou transgredindo. Amém? Deus me deu a chance de ter o relacionamento com Ele restaurado. O que eu precisava, Ele me deu a oportunidade agora. Aquilo que se perdeu, Ele deu a oportunidade a todo aquele que crê. Ele trabalhou para o plano ideal para nós ser estabelecido. Ele que faz essa obra, amém? Para todo aquele que crê, porque quem tem o Filho, agora tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem essa vida. Quando aquele cego passou a enxergar e aqueles homens interrogando ele, ele fala assim, olha só, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Nós sabemos que Deus só ouve aqueles que o temem, que faz a sua vontade, que está de acordo com o reino dele, que está de acordo com a vontade dele. Nós sabemos que a esses ele ouve. A esses ele ouve. Nós sabemos disso. Então ele trabalhou para se tornar justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Trabalhou para eu ter essa comunhão com ele. Ele trabalhou para eu ter essa comunhão com ele. Amém? Em 1 Pedro, louvado seja o Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Olha o 12. 3:12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os e os seus ouvidos atentos às suas orações. Amém, irmão? Então ele trabalhou para o teu relacionamento restaurado. Ele trabalhou para mim ter comunhão com ele. A justiça dele, pela fé, me dá essa oportunidade de ter um contato diário com o meu Salvador. Ter comunhão com ele, porque ele vive, isso não é brincadeira. Isso aqui dá para ser revelado todo dia que é verdade. Dá para mim não dar um falso testemunho. Dá para mim usar a minha língua só para edificar. Dá para mim viver agora como ele quer. Que eu estava separado da glória de Deus. Ele me deu a oportunidade de me unir a ele de novo em Cristo Jesus e ter acesso a ele. Os olhos dele estão atentos ao justo e atento ao que ele ouve, o que ele ora, o que ele fala, para responder, para ajudar, para fortalecer, para salvar. É isso. Mas ele não ouve pecadores. Não ouve, porque ele fez uma obra que livra todos do pecado. Então, quem não toma posse dessa salvação, continua sem comunhão com ele. Essa é a verdade da Bíblia. Não adianta orar, não adianta que nada vai acontecer, se não aceitar que é um miserável, que não presta, que nunca falou nada para edificar, que é orgulhoso. Qual é a vossa jactância? É excluída pelas obras da lei? Claro que não. Pela lei da fé em Jesus, todo o orgulho é excluído. Toda soberba vai para o inferno. Pai, graças te dou, porque ocultaste a tua glória, ocultaste a tua presença, ocultaste o teu poder dos sábios e entendidos.
mas deu tudo aos pequeninos. Dá para ser assim. E ele trabalhou, mas agora se manifestou a justiça de Deus, que tem o testemunho da lei e dos profetas, que falaram já lá da misericórdia de Deus que ia vir com Jesus, para tu ter um relacionamento genuíno com o Mestre. Amém? Dá para ser assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se forem zelosos do bem? Ser zeloso do bem é fazer o que Deus quer, é fazer tudo aquilo que é a influência do Santo Espírito, porque ele me tirou da influência do poder de Satanás, ele me colocou debaixo do poder da graça, que não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa palavra que nos está sendo pregada agora é para libertação. Está sendo pregada a lei, mas junto com a lei agora tem a graça, tem a presença do Espírito, com o propósito para limpar. Quem foge disso continua querendo ser sujo. Mas quem quer ver Jesus como ele é, quer porque quer escutar isso para ser limpo cada vez mais, porque sabe quem ele é. Ele é puro. Ele é puro. Amém? É assim, porque a Bíblia diz que eu vou sendo aperfeiçoado, parecendo cada vez mais com Jesus, sabe como? Quando vem as revelações do Espírito Santo me limpando, e Jesus aparecendo mais. Quanto mais o Espírito Santo faz assim em mim, a pessoa me olha e me vê mais parecido com Jesus. É o que diz a Bíblia. E quanto mais tu parece com Jesus, mais o Deus se apresenta. É o que diz a Bíblia. Que nós vamos sendo purificados na obediência à verdade. Amém? Glórias a Jesus. Mas se padeceres por amor da justiça, agora se eu sou justo e a justiça me alcançou, eu sou servo da justiça de Deus. Eu estou em outro reino, e esse reino me comanda a minha vida agora. E agora eu não ando mais segundo a carne, eu passei a ser servo da justiça, é o que diz a Bíblia. Amém? Primeiro, para ser isso que a Bíblia diz, eu tenho que aceitar que eu sou pecador. Não sou vítima. Amém? Eu não sou vítima das circunstâncias. Nada disso, não adianta, não tem desculpa. Amém? É por causa disso, quem não tem justificativa diante dele, nenhuma carne se justificará diante dele. Amém? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Por quê? Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Isso aqui é espetacular, louvado. Viu para que ele morreu? A justiça foi revelada com o propósito. Sabe para quê? Para o nosso câncer ser curado. Não. Ele foi morto lá naquela cruz por nós, para quê? Para abrir uma porta de emprego? Não. Para me dar mais sabedoria, para me ficar falando mais bonito? Não. Para me levar a Deus.
Aí não é só isso que a Bíblia diz. O ladrão, o mercenário só veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Como eu vou ter essa vida em abundância, Senhor Jesus? Eu vou levar vocês a Deus. A glória que foi perdida, vou dar para vocês. A vida espiritual, eu vou dar para vocês. Porque vocês, na presença do meu Pai e comigo, vocês têm a vida para levar vocês para lá. Para isso. Ele me salva para isso, para eu poder ir a Deus. Se eu posso ir a Deus, a carne não sirvo mais a carne, é segundo o Espírito, o que a Bíblia diz que eu passo a ser, eu passo a ser. A Bíblia diz que eu não ando, mas a Bíblia afirma, você que crê em meu Filho, você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito é porque eu estou lá no céu. Segundo o Espírito é porque eu não estou transgredindo a lei desse reino. Amém? Isso aqui é verdade para nós. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se tem algo que te atrapalha para andar em comunhão com Deus, esse Evangelho, a Bíblia diz que te salva. E se te salva, a Bíblia diz, eu com essa fé, vai ser revelado que me salvou, porque eu vou revelar. Eu vou revelar que fui salvo. Se eu estou morrendo lá em alto mar, e eu já vi pessoas morrendo assim, já participei. O salva-vida foi lá e tirou de lá. E todos falaram o quê? Se o salva-vida não vai lá, iam. Tem pessoas em chamas aí, em coisas que pegou fogo, chegou o bombeiro e conseguiu entrar aí, salvar. Elas foram salvas, que no final da salva pelo bombeiro, tá, meu? O Senhor Deus que salvou elas lá usando o bombeiro. A glória é dele. Porque um monte ele chega e morre, ele deixou morrer. Mas quando salva, quem salvou foi Deus. Lembre-se disso, a glória é dele. A glória é dele. Se não fosse os bombeiros, isso é demônio falando. Graças a Deus, o bombeiro chegaram a tempo e pegou eles. Primeiro a ele. E não morreram porque a pessoa toma 10 tiros e não... Quem salvou essa vida? Se você revelar que o mal não está mais em você, tu está revelando para todo mundo assim, olha, esse evangelho faz isso mesmo, olha lá. Olha lá. Se tu olhar, que você lê devagarinho, com amor, pede a Deus com amor, o que Paulo diz na defesa dele? Rei Agripa, o que eu tenho para passar para vocês é que todas as promessas que foram anunciadas pelos nossos pais, da salvação que tem em Cristo Jesus, que ele ia padecer e ia ressuscitar, agora eu só estou passando as promessas que foram feitas a nossos pais, eu só estou passando isso. E eu não fui infiel, a revelação que chegou até a mim, eu não tinha como negar, eu tinha que passar isso. É o que eu estou anunciando agora, que a promessa se cumpriu. Não adianta, tem vários locais reunidos nessa hora que pregam mentira, que quem está lá é o espírito do maligno, não é Jesus, porque Jesus não compactua com a mentira. Onde se encontra a verdade do Evangelho, se encontra Jesus, se encontra o Espírito. Mas onde não tem a verdade governando, ainda se encontra a influência do pai da mentira. E a Bíblia diz que o Evangelho salva. É o poder de Deus para salvar o ser humano e colocar ele em perfeita comunhão com o Criador. Quem quer isso? Nós vamos responder isso porque a Bíblia diz assim, não há quem busca a Deus. Não está escrito?
Ninguém busca a Deus, ninguém. Jesus deu a oportunidade para a gente buscar. Buscar com coração sincero, excluindo todo orgulho. Ninguém presta. É mentira em cima de mentira, desculpa, esfarrapada, é acréscimo, é diminuições, sempre se defendendo como vítima. Mas Jesus vem e mostra o livro culpados. Quer ser inocente? Vocês querem ser inocentados? Receba a minha justiça, porque eu sou o justo juiz, ele falou. O homem não. O homem, todos precisam da justiça de Deus reinando em seu homem interior, porque todo o mal sai daqui de dentro. Por isso que a Bíblia diz que Paulo falou, eu sirvo a Deus no meu homem interior, aqui dentro, não é no cabelo, não é na roupa, aqui dentro, no íntimo, ele faz essa obra. Vamos tomar posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. E quem quiser, você, para revelar que foi salvo, tu tem que revelar com a tua vida que foi. Se tu foi salvo, tu está livre. Então vai ter que revelar que tu está livre e agora está fazendo o que ele quer. Amém? Não deixe o diabo, o mundo, o celular, que o diabo, ele está poderoso dentro desse aparelho. Acredite. Aqui está a voz de Deus, aí não. Então não deixa tirar não da mente as preocupações desse mundo. As preocupações desse mundo, tu não vai melhorar nada, nem você, nem esse mundo, é mesmo? Pode acreditar. Mas se eu me preocupar com o reino de Deus, melhora para mim e para as outras pessoas. Essa é a verdade. Que essa verdade nos governe em nome de Jesus. Quem foi salvo quer ser mais salvo ainda. Se limpar. Amém? Eu preciso. São minhas palavras que eu já conheço, ó. Mas dá para acrescentar alguma coisa a mais? Acrescentou? Para mim também. Graças a Deus. Vamos colocar de pé.